Hoje, dia 3 de julho, é o dia do combate à discriminação racial. Por isso, hoje nós estamos recebendo no estúdio do Sergipe no Ar a jornalista Sandra Cruz, que é especialista em mídia étnica, é também estudante de direito e estudiosa sobre as questões raciais no Brasil. Ela estuda sobre a representatividade da mulher negra na sociedade. Bom dia, Sandra. Obrigada pela presença aqui ao vivo no estúdio do Sergipe no Ar. Bom dia, Tamires. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, ocupando o espaço para falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade. E a gente que agradece. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, por isso é um dia para a gente refletir sobre a inserção do negro na sociedade em diversas áreas de atuação, também a quebra de preconceitos, a quebra de paradigmas e também a geração de oportunidade para que as pessoas de raça negra sejam reconhecidas no mesmo patamar que as pessoas brancas. Como você visualiza essa questão racial no Brasil, os avanços e ainda os desafios? O preconceito que muitas vezes se esconde por trás de alguma escolha que é feita entre dois cargos, por exemplo, numa empresa, e aí é dado um cargo para, por exemplo, uma mulher branca e não uma mulher negra. As escolhas no dia a dia, os olhares, como é que você avalia tudo isso? Então, Tamires, assim, é fato que o racismo ainda existe no Brasil, né? Muitas pessoas acham que não, mas ele existe e o racismo é crime na nossa sociedade. Então, o olhar da pessoa sobre como ela é negra, muitas vezes ela não percebe que ela tá perdendo oportunidades, espaços, né, de trabalho, né, educacionais, porque ela é negra. Isso é o racismo, quando você tira do negro a oportunidade, né, de fazer algo só por causa da cor dele. Não a competência que está em jogo, entendeu? Mas por ele ser negro, ele não vai ocupar aquele espaço que ele está preparado para ocupar. No Brasil, o racismo do Brasil, ele é um racismo estrutural. Né? Dizem que é velado, mas na verdade ele é muito escancarado se a gente for avaliar, né, de uma forma mais peculiar. A nossa sociedade, desde criança, por exemplo, uma criança de 0 a 6 anos, né, estudos apontam que elas acham a boneca negra má e feia. E a boneca branca bonita e boa. Então, você chega numa loja de brinquedo, você não vê muitas bonecas negras. É verdade. Então, a criança... são bonecas brancas loiras, né? Então, a criança negra, ela não se identifica, ela não tem uma representatividade, né? Nos desenhos, as princesas são loiras, né? São ruivas, são loiras, são brancas. Não tem a princesa, são poucas. Hoje já está um pouquinho, mas muito pouco a princesa negra, né? Que chega e que vai fazer a diferença. Nos comerciais, na publicidade, a gente vê muita negra quando é questão de violência contra a mulher. Aparece a negra lá que apanhou. Mas cadê a família negra no comercial de margarina, né? Todo mundo feliz, o médico negro, a advogada, a juíza, cadê? Né? Esse referencial, essa representatividade é que nós precisamos para que a nova geração venha e se enxergue de uma forma positiva. E não só na novela a negra babá, a negra que é amante, a negra, entendeu? Traficante. Geralmente, o negro ele é estereotipado. É difícil você mudar um pouco, está acontecendo, mas muito pouco em relação ao que a gente precisa, porque a maioria da população ela é negra no Brasil. Ela é declarada, autodeclarada, ou seja, eu me considero negro e pardos. Então, 57% da população se declara negro. Significa que há ainda uma população que não se declara negra, mas que é também, entendeu? E essa população ela não é representada na sua mídia, não tem os seus representantes em locais de destaque, nem no parlamento, nem na televisão, em lugares que não é o tipo, né, do senso comum. Quando estávamos conversando, planejando essa entrevista para hoje, você comentou sobre uma ginasta, salvo engano, que ela é brasileira, é negra, em outro país ela é considerada uma estrela, mas aqui no Brasil ninguém sabe quem é. Você poderia mencionar um pouquinho sobre isso? Ela, na verdade, ela é uma bailarina de balé clássico, né? É um grupo muito restrito de dança, né? Geralmente para pessoas da elite branca. E Ingrid Silva foi a primeira bailarina de balé clássico a se destacar no Brasil. E ela foi super bem recebida nos Estados Unidos. Hoje ela mora há 7 anos em Nova York. Ela lá tem um centro de dança que tem várias fotos dela. E às vezes muita gente nem conhece ela aqui, nem sabe que ela existe aqui. E ela nem encontrou essa oportunidade aqui. Não, nem encontrou essa oportunidade aqui, entendeu? Então, assim, o olhar da sociedade, né, e o que eu busco agora é essa questão do olhar do seu local. Nunca você vai saber o que é ser uma
jornalista negra, porque você não é negra. Mas você, como mulher branca, você pode ser sensível às questões da mulher negra. Então, esse momento que você está me dando aqui, isso é super importante. A sua contribuição para a nossa raça, para que as pessoas entendam que há ainda essa disparidade social, entendeu? Com certeza, e que é preciso discutir, é preciso trazer à tona, é preciso que nós possamos quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos, para que a gente tenha uma geração de negros médicos, de negros dentistas, de negros palestrantes com mais oportunidade, com inserção, com representatividade de fato. Agora, na sua concepção, como mulher negra, o que o negro, a negra, deve fazer para ocupar os palcos realmente de representatividade social, para que saiam da margem, porque às vezes o preconceito ele está velado, ele está disfarçado, né? Está disfarçado de falta de oportunidade. Como então a sociedade negra pode reagir na contramão disso tudo, desse processo histórico que existe no país, para ocupar espaços de representatividade? Então, o nosso país ele é estruturalmente machista e racista. Então, a mulher, naturalmente, né, socialmente, digamos, ela já é discriminada. E a mulher negra, ela é mais discriminada, porque ela discute gênero e raça. Isso incomoda? Você sente que isso incomoda? Claro, né? Porque você vai, limita, e você diz, olha, essa pessoa, ela serve para isso. Tá entendendo? Então, você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, uma pessoa olha para você e questiona a sua competência porque você é negra. E muitas vezes te trata como se você fosse uma servente, nada contra serventes, né? As pessoas que servem, mas você estudou para não estar naquela posição, entende? Então, toda vez que uma pessoa observa uma negra numa posição que ela não está acostumada, ou seja, que não é a babá da casa dela, que não é a cozinheira da casa dela, ela fica em choque. Muitas pessoas falam, você é o quê? Você é o quê? Você é vendedora? Você é o quê? Você é delegada. As pessoas ficam em choque comigo porque não estão acostumadas a vivenciar, né, a viver com pessoas, mulheres negras, que têm uma postura de posicionamento na mídia, que têm uma postura de posicionamento social. Geralmente, as mulheres negras, elas são pessoas que não buscam estudar, não buscam discutir essas questões. A autoestima também é baixa. A autoestima, né, conta muito, porque, olha, nós estamos vivendo, a solidão da mulher negra é um caso muito grave no Brasil, porque o homem negro, quando ele ascende, ele não observa a mulher negra como sua companheira. Você sabia disso? Não sabia. No Brasil, o homem negro, quando ele ascende, vira um jogador de futebol, quando ele evolui, é um juiz, a mulher branca é um troféu para ele, é o status dele dizendo, olha, eu cresci, eu ascendi. E agora eu posso ter uma mulher branca. Exatamente, o homem negro do Brasil, o brasileiro, ele não tem na sua estrutura, né, social e educacional a questão da missão de valorizar a sua raça. Pelo contrário, é uma coisa que é negada. Então, se eu chego lá, então não é legal eu estar com a mulher negra. Eu tenho que estar com a mulher branca para as pessoas saberem que eu sou bem-sucedido. Por exemplo, Obama, se ele fosse brasileiro, ele não era casado com Michelle Obama, entende? Ele só casou com uma negra lá, porque a história dos Estados Unidos em relação às questões raciais é muito mais evoluída do que aqui no Brasil, entende? Agora, você falou, como o negro pode fazer para mudar? Educação, entendeu? Buscar conhecimento, mostrar capacidade intelectual. A família tem que dizer que o racismo existe, né? Valorizar a criança, dizer que a criança pode. Então, tudo isso, e também os negros que já estão, falar sobre a questão, porque não adianta você ser negro, ascender e não falar sobre as questões raciais. Sandra, você continua agora aqui com a gente no estúdio do Sergipe no Ar, porque tem mais negritude aqui na telinha da TV Atalaia. Vamos chamar também ao vivo a repórter Sara Medeiros, que está com o representante do movimento negro em Sergipe, o senhor Severo Dacelino. Bom dia, Sara. Bom dia, Tamiris. Como eu estava conversando aqui com o seu Severo, ele estava me dando um relato assim breve, né, antes de começar esse ao vivo, que realmente houve sim avanços, mas ainda há muito a se evoluir, há muito a crescer. Uma caminhada árdua, né, seu Severo? É verdade, não há um processo em que você possa determinar e quantificar. O que há é preocupação no combate, porque é um processo muito perverso e que está banalizando exatamente a humanidade das pessoas. Então, hoje são elementos desnecessários, são médicos desnecessários, são autoridades desnecessárias, quer dizer, os desnecessários são essas pessoas que não merecem existir. Tá? E, portanto, a gente está ali ligado, sendo vítima diuturnamente de um processo perverso, onde as pessoas banalizam e acham que matar um negro é realmente uma sensação de vitória, porque o racismo mata,
O racismo mata mais do que o trânsito, mata mais do que a bala da polícia. Portanto, a gente tem que estar precavendo e estar diuturnamente observando o comportamento. A reação da comunidade tem vindo através de diversos setores. Os estudantes estão se reunindo em grupos, estão discutindo racismo, as mulheres negras estão se reunindo, estão discutindo racismo, estão buscando exatamente soluções para esses problemas. E que não há respaldo no Estado, porque o racismo institucional ele se avoluma muito, muito grande, muito, muito bem. E é complicado a gente ver, porque quando você vai a uma sessão, a um local, você não está seguro, porque de repente você é vítima do racismo, você é vítima dessa violência. E essa violência você não sabe como controlar, você não sabe como educar, você não sabe como socializar. Então, de repente, diz, não, mas vamos socializar o racismo. Como é que vamos socializar o racismo que a comunidade negra é vilipendiada e é assassinada diuturnamente? Então, hoje se mata mais negro aqui no Brasil e aqui em Sergipe é mais do que as zonas de guerras. E aí é muito difícil para um pai de família e uma mãe de família saber que seu filho foi à escola, foi trabalhar e não sabe se ele vai retornar. Ô, seu Severo, essa discriminação, esse racismo, ele vem de uma forma mais velada, a gente pode dizer assim? Não, é descancarado. Você chega num posto médico, você vê a comunidade negra ali vilipendiada, discriminada, mas discriminada assim, escancaradamente. Por médicos, por assistente, por agentes de saúde, enfim, você vai na delegacia, você vê o negro lá prestando uma queixa e o negro é discriminado como se fosse ele o autor e não a vítima. Então, quando o negro chega na justiça, ele já está ali, 50% ele já está derrotado. Porque para o juiz, para aqueles agentes do direito, o negro não é objeto do direito. Então, quando chega lá, então acha que o negro é o culpado. O negro não pode fazer nenhum movimento, porque se de repente qualquer movimento que o negro faz é suspeito. Seu Severo, o senhor que está aí nessa militância, né, há décadas, qual o caminho que o senhor entende que seja aí a mudança de comportamento, a mudança de pensamento? Olha, a mudança de atitude é, sobretudo, uma mudança de comportamento. Mas essa atitude tem que partir, principalmente, das instâncias, da representatividade. Hoje você verifica que o governo, na parte de cultura, o governo não dá nenhum espaço para o negro. Coloca o branco ali para fazer exatamente aquele processo da Casa Grande. Tá certo? Você busca representatividade do negro nos setores governamentais, não tem. Não tem um instituto que esteja ali para dar atenção ao negro. Você chega na sociedade, você não encontra exatamente espaços. Não que seja espaço reservado, que a gente não está buscando exatamente um apartheid, tá? Mas um espaço de interação. A juventude negra não tem espaço na periferia para o seu lazer. E quando vai para um espaço maior, diz, não, chama a polícia que chegou os negros aqui. Quer dizer, isso é terrível. Então, como é que um adolescente negro vai se autodeterminar de negro? Como é que ele vai querer? Seu Severo, e quando a gente fala em política pública, né, como é que a gente está, né, nessa caminhada? Não existe política pública, aí é que está, porque existe as propostas apresentadas pelos grupos, onde o governo manda fazer comissões, onde as comunidades sociais apresentam suas propostas, mas que aquilo ali é uma letra morta, é uma coisa assim para inglês ver. E nós vivemos exatamente o processo colonialista, onde o negro é escravo e onde o branco é senhor, onde há exatamente aquele processo de dominação e de opressão. E nós continuamos sendo os oprimidos. E a gente busca espaço e a gente não encontra. A representatividade do negro aqui em Sergipe. Sergipe tem mais de 86% da população negra.
E quais são os espaços para o negro aqui em Sergipe? Sergipe é o estado que mais mata aqui no Brasil. É o estado mais racista do Brasil. Aracaju não é uma cidade de qualidade de vida, porque não existe espaço para o negro, onde os espaços culturais são negados à população negra. Então busque espaço na Funcaju para a manifestação do negro, para ver o que é que vai acontecer. Então busque espaço no governo para a manifestação do negro, para ver o que é que vai acontecer. Onde é que está a literatura negra? Onde é que está o manifesto do negro aqui de Sergipe? Está na Bahia, está no Rio Grande do Sul, está entendendo? E isso é terrível, porque as mentes e a produção sergipana é a produção das mais brilhantes do Brasil. Os técnicos e a cabeça do sergipano, ele tem muito espaço, principalmente no que se refere à massa oprimida. Essa é uma questão que a gente tem que avaliar. Severo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje dar esses esclarecimentos, esse depoimento que é uma realidade, né? A gente vê aqui, seu Severo, que é militante há décadas, né, do movimento negro aqui, tem a sua representatividade e traz esse depoimento para a gente, que é realmente a realidade. Ele traz aqui, é a realidade nua e crua, né, seu Severo? Nua e crua. Tamires. Obrigada, Sara. A gente agradece a participação desse grande representante do movimento negro aqui em Sergipe, que levou ao ar aí grandes reflexões para serem mesmo pensadas e repensadas em nossa sociedade. E agora é hora de interagir com os telespectadores que estão nesse momento falando com a gente, conversando com a gente por meio de mensagens online em tempo real pelo WhatsApp, agora aqui na TV dos Sergipanos, uma TV democrática e que abre espaço mesmo para todas as raças, independente de cor. O Anderlan Sampaio fala com a gente agora de Aracaju. Muito obrigada pela audiência de todos aqui na capital. E ele fala assim, mesmo com os direitos garantidos e em vigilância em relação às cotas, ainda existe muito preconceito. O nosso Brasil é muito mais complicado em relação a outros países do mundo. Aí ele tocou numa questão interessante que gera muita polêmica em relação às cotas. Qual a sua concepção? Como mulher negra, como uma especialista em mídia étnica, qual a sua concepção sobre as cotas? Eu acho que é um mecanismo importante, né? Infelizmente, assim, tem que existir, no Brasil tem que existir, porque a gente observa que o espaço ele não vai ser dado, né? A pessoa que está ocupando ela não vai ceder o espaço, né, para aquela pessoa negra. Então, tem que existir realmente essa determinação, né, para que os negros possam realmente participar, né, e ter seu espaço. Por exemplo, no Brasil, nós temos de 274 apresentadores, apenas 10 são negros. Então, é muita desproporção, entende? É verdade, já houve alguns avanços, mas ainda poucos significativos. Você pode contar nos dedos, né? Então, até nas empresas privadas, ou já para a empresa pública, mas precisa também determinar, porque senão a pessoa, o empregador, ele não vai ver a questão do negro naquele espaço. Ele não vai escolher naturalmente, entendeu? Porque é o olhar que está distorcido. A nossa beleza negra, ela não é valorizada, porque o olhar, o padrão que é colocado como beleza é o europeu, não é o brasileiro. Então, a mulher bonita não é a mulher negra. Por exemplo, aqui, principalmente no Nordeste, é mais grave ainda. Uma mulher ser chamada de bonita aqui, a mulher é gostosa, cheirosa, mas bonita, linda, entendeu? E se você é uma negra bonita, você é uma negra que parece com a branca. Ah, Sandra, você não é tão preta assim. Você tem uns traços finos, seu cabelo, né? Então, o negro bonito é o negro que parece com o branco, que são os negros representativos hoje do Brasil, que é Thaís Araújo, Camila Pitanga, enfim. A gente toca nessa questão das cotas, né, em relação ao acesso que os negros têm às universidades públicas por meio das cotas, porque a gente sabe que o processo histórico traz consigo um resquício de famílias onde a maioria das famílias negras são pobres, são de baixa renda. Sendo de baixa renda, tem menos acesso à educação no ensino fundamental, no ensino médio, e, consequentemente, vão ter menos capacidade para competir com um aluno branco, uma aluna branca que estudou em colégio particular a vida inteira. E que tem todo o suporte. É uma quebra de paradigma, não deixa de ser uma evolução, né? Com certeza. Nós temos apenas 130 anos que acabou, né, a escravidão. E, na verdade, esses negros que saíram das senzalas, eles foram colocados na rua,
mas eles não foram dados para ele em nenhum tipo de condição, diferente até dos estrangeiros que vieram para o Brasil e tiveram todo o incentivo governamental para que eles pudessem evoluir. Os negros não. Inclusive, como ele fala da questão do genocídio negro, né, que mata mais negros, porque a visão é violenta em relação ao jovem negro, né? O jovem negro é o que mais morre no Brasil atualmente. Por quê? Porque antes tinha o crime de vadiagem, ou seja, o negro que não queria ficar escravo, ele tinha que ter um trabalho. Se ele não tinha trabalho, ele era um vadio. Se ele era um vadio, ele era preso. Então, vem daí a nossa superlotação, né, de vários negros e pobres nas penitenciárias. Porque, como a gente diz, rico e branco não fica preso, né? E o preto, o pobre, que não tem condições de pagar por uma assessoria jurídica, ele fica lá anos, às vezes até inocente. Verdade. Por isso que é tão importante a gente trouxe essa discussão para o Sergipe no Ar, já que hoje é o dia de combate à discriminação racial para você que ligou a TV agora. Então é tempo de nós, brancos, negros, independente de raça, todos juntos discutirmos isso, para que tenhamos um país com cada vez mais desenvolvimento e cada vez mais democracia de fato e igualdade, né, com oportunidades para todos. Sandra, a gente quer agradecer muito a sua participação, muitos telespectadores interagindo, parabenizando você pelo seu discurso, pelo seu conhecimento mesmo. E ele fala que um telespectador, Pedro de Aracaju, fala assim, tem palavras que machucam mais que uma arma. Parabéns, Sandra, e agradecendo aqui a sua presença, representando toda a população negra no Brasil, toda a população negra em Sergipe. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço o espaço, como te falei, é importante que todos discutam. Você no seu lugar, né, de mulher branca, tenha sensibilidade, o homem branco também, porque essa junção é que vai fazer a diferença para a gente. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada.